Amém? Pai do Senhor, irmão. Amém. Vamos dar continuidade aqui ao estudo de hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, amém? Que Deus venha nos abençoar. Você aí, Moçambique, na arte, vai ouvir essa aula, estude, amém? Para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. É muito bom quando a gente temos o conhecimento da Bíblia. É muito bom quando você entra no debate com uma pessoa que é de outra religião, onde você possa debater a Bíblia, né? Tipo assim, quando você se encontrar com um testemunho de Jeová, quando você se encontrar com um católico, quando você se encontrar com um adventista, com um mormon, e você poder responder a Bíblia corretamente para ele, não ficar quieto, passando vergonha, né? E esse estudo é para isso, para você aprender a regra da hermenêutica, a regra da Bíblia, você aprender a ler, você aprender a interpretar um texto corretamente, porque o que mais tem aí são pessoas que não sabem interpretar o texto, principalmente as testemunhas de Jeová. Elas tiram totalmente a Bíblia fora de contexto. Tem vários textos onde fala de Jesus que na Bíblia deles não tem. Eles não acreditam que Jesus é Deus, eles acreditam que Jesus é um semideus, um profeta e tal. E se tem uma coisa que as testemunhas de Jeová têm é bastante conhecimento para poder enganar as pessoas. E essa aula, esse estudo de teologia é para isso, para você aprender a defender a sua fé. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença mais uma vez nesse curso de teologia, Senhor, para que nós possamos aprender sobre a Tua palavra, aprender a interpretar a Bíblia, Senhor. Mas Deus, eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para que nós possamos manejar bem a Tua palavra, assim como obreiro aprovado. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos, Senhor, essa aula, que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual, o nosso coração espiritual, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que vai ser falado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá? O tema de hoje é o que é inspiração bíblica. Como nós possamos identificar uma inspiração bíblica, como nós possamos identificar quando o profeta está sendo inspirado pela palavra. O que é inspiração bíblica? A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus inspirada, mas como se dá essa inspiração? Como se dá a inspiração da Bíblia? Talvez nós imaginemos um ditado mecânico, como a de um chefe, a sua datilógrafa, não é? Esta escreve coisas que não entende e que são entendidas apenas pelo chefe e sua equipe. Isso é o que muitos chamam de inspiração mecânica. Isso não é inspiração bíblica. Inspiração mecânica é aquela inspiração onde, por exemplo, eu tenho uma secretária e eu vou ditar para ela alguma carta e aquela carta só eu vou entender. Só eu vou entender aquela carta e a pessoa que vai ser endereçada àquela carta também vai entender. Isso é inspiração mecânica. Isso não é inspiração bíblica. Esta escreve coisas que não entendem, não é? Só ela e a pessoa vai entender, pois ela não dispensa certa compreensão do autor humano. O agiógrafo, nem sua participação na redação do texto sagrado. A inspiração bíblica também não é revelação de verdades que o autor humano não conheça. Existe, meus irmãos, existe sim a revelação, especialmente nos profetas, e revelação é algo mais elevado do que inspiração. Então, a revelação é especialmente nos profetas, então é algo assim mais elevado do que inspiração. A revelação é algo mais elevado do que revelação. O estudante de teologia deve manter em mente esta clara distinção, ou seja, a diferença entre inspiração e revelação. Revelação é diferente da inspiração bíblica.
toda revelação ela é diferente da inspiração bíblica. A inspiração se exercia, por exemplo, quando o hagiográfico descrevia uma batalha ou outros fatos documentados em fontes históricas sem receber revelação divina. E o que é um hagiográfico? Hagiográficos são as pessoas que escrevem, por exemplo, os profetas, os discípulos de Jesus eram hagiográficos. Eles escreveram, Paulo é um hagiográfico, Lucas é um hagiográfico, eles escreveram fatos bíblicos, isso é uma hagiográfica. A inspiração se exercia, por exemplo, quando o hagiográfico descrevia uma batalha ou outros fatos documentados em fontes históricas sem receber revelação divina. Então, muitas coisas que eles escreveram não foi recebido por inspiração divina, foi pela mente deles. Isso não quer dizer que foi inspirado por Deus, mas muitas coisas você vai entender na Bíblia que ele escreveu, Deus inspirava, mas ele escrevia no modo em que a pessoa da época entendia. Ele escrevia que a mente dele entendia. Então, a inspiração bíblica é a iluminação da mente do autor humano para que possa, com os dados de sua cultura religiosa e secular, transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Ele escreve o fato conforme da época, mas é inspirado por Deus, não é? Mas ele vai escrever de um jeito que as pessoas da época vão entender. O Espírito Santo fortalece a vontade e as qualidades do autor para que realmente o hagiográfico escreve o que ele percebeu. Tais livros são todos humanos. Deus em nada dispensa a atividade racional do homem. Deus ele não vai dispensar a atividade racional do homem. É tipo assim, os profetas eles não entraram num transe para escrever aquilo que Deus mandou, não. Ele estava ciente, ele usava o vocábulo da época, ele usava a tilografia da época, eles usavam os costumes da época, eles usavam as escritas da época. Para quê? Para que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo escrito, não é? Já vou trazer aqui o espiritismo aqui para dentro desse estudo. O espiritismo, segundo Allan Kardec, ele escrevia coisas que só ele entendia, coisas da mente dele, não inspirado. Então há uma grande diferença. O autor ele é inspirado, mas escreve através de um jeito que as pessoas que vai ler aquilo entendam. Por isso que a Bíblia todo mundo pode entender. A Bíblia é um livro divino humano. A Bíblia ela é um livro divino, mas também é um livro humano. Ela transmite o pensamento de Deus em roupagem humana. Então ela vai transmitir o pensamento de Deus numa roupagem humana, num modo onde o ser humano entende aquilo que é espiritual, não é? Assemelha-se um pouco a Jesus, onde Deus se revestiu de carne humana, pois na Bíblia a palavra de Deus se revestiu da palavra do homem, judeu, grego, com todas as suas particularidades de expressão. Então Jesus ele se fez homem, para que nós possamos entender aquilo que ele quis falar. É divino e humano. Deus soprou nos ouvidos dos escritores e os escritores escreveram de uma forma onde a humanidade entenda. Por isso que qualquer um de nós possamos pregar, qualquer um de nós pode ler a Bíblia, qualquer um de nós possamos entender a Bíblia, qualquer ser humano pode interpretar a Bíblia, porque ela é divina para os homens. A finalidade da inspiração bíblica é estritamente religiosa. Não foi escrita para nos ensinar ciências naturais, mas aquilo que ultrapassa a razão humana, o sentido do mundo, do homem, da vida, da morte e etc. Diante de Deus, portanto, não há contradição entre a Bíblia e a ciência. Não existe contradição entre a Bíblia e a ciência. Naturais, mesmo Gênesis 1:3, ele não pretende ensinar como nem quando o mundo foi criado. Não é isso que Gênesis
1:3. Ele não quer ensinar como e nem quando o mundo foi feito, mas apenas nos revela que Deus é a origem de todas as coisas, né? Então Gênesis 1:3 ele não está preocupado de te ensinar como é que o mundo foi criado, de que maneira, quem veio primeiro, se a água, a luz, a terra, não. Ele quer te ensinar que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. É isso que Gênesis quer te ensinar, que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Toda a Bíblia, em qualquer de sua parte, é inspirada, qualquer que seja a sua temática, ocorre, porém, que Deus comunica sua mensagem em linguagem familiar, pré-científica, bem entendida no trato cotidiano. Então Deus ele vai inspirar, Deus ele vai inspirar nos ouvidos dos profetas, e os profetas, os discípulos, vai escrever através da roupagem humana, do ser humano, para que o ser humano entenda aquilo que é divino. Porque se Deus falasse na língua divina, ninguém entendia. Ninguém entendia. Ninguém vai entender a língua de Deus. Porque Deus ele é santo. Ele não é humano. Então ele inspira através do profeta, e o profeta escreve de uma maneira que todo ser humano entende. Por isso que toda a Bíblia ela é inspirada. Toda a Bíblia ela é santa. Desde Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, quando nós falamos em nascer do sol ou pôr do sol, supomos o sistema geocêntrico ultrapassado, pois a verdade é que o sol não se põe e nem nasce. Você sabia disso? Que o sol não se põe e nem nasce? Isso é uma mentira que inventa na escola. O sol não se põe e nem nasce. Ele fica lá no planeta quieto. O que acontece é que a Terra gira em torno dele. Mas o Sol não se põe nem nasce. Isso não quer dizer que nós estamos mentindo. Mas não somos traçados de mentirosos, porque não pretendemos definir assuntos de astronomia. Não é porque você está sabendo agora que o Sol não se põe nem nasce que você vai começar a chamar a ciência de mentirosa. Ou você vai começar a chamar os professores de mentiroso que te ensinou o pôr do sol. Não é isso. Não importa se o sol nasce ou se põe. O importante é que ele está lá. Mas não somos, né? O importante é que o sol está lá, para nos aquecer. Assim, quando a Bíblia diz que a luz foi feita antes do sol e das estrelas, ela não ensina teorias astronômicas, mas alude ao mundo em linguagem dos hebreus antigos para dizer que o mundo todo é criatura de Deus, porque os hebreus antigamente eles se guiavam pelas estrelas. Por isso que todo mundo tem que estudar astronomia, porque quando você estuda astronomia, se você estiver perdido à noite, você vai conseguir se guiar pelas estrelas. As estrelas, Deus ele fez para o tempo bíblico ali, para o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, de Jó. Então Deus, eles não tinham bússola, eles não tinham mapa, eles não tinham como se mover no mundo. Então eles se moviam através das estrelas. As estrelas guiavam eles, para isso que foi feita as estrelas. Por isso que todos nós cristãos temos que estudar um pouco de astronomia, para você entender ali como o povo de antigamente se movia, através das estrelas. Por isso que Deus deixou as estrelas, para mover o povo de Abraão. O povo prometido, o povo hebreu, se movia através das estrelas, através do sol e através da lua. A lua só tem um significado dela. O único significado dela é manter a vida marítima viva. É só a lua só está ali para isso, para manter a vida marítima viva. Se a lua sair, todos os seres vivos do mar morrem. O papel da lua é esse: manter a vida marítima viva e também para nos conduzir através das estrelas. Assim, quando a Bíblia diz que a luz foi feita antes do sol e das estrelas, ela não ensina teorias astronômicas, mas alude ao mundo em linguagem dos hebreus antigos, para dizer que o mundo todo é criatura de Deus. Todo mundo foi feito por Deus. Tudo que foi feito por Deus. Portanto, em assuntos não religiosos, meus irmãos,
a Bíblia adapta-se ao ao modo de falar familiar ou pré-científico dos homens que, divinamente entendidos, não é portador de erros. Então, todo homem que entende a Bíblia, ele não é portador de erros. Você vai, no decorrer dessa aula, você vai ver tantas coisas ali na Bíblia que acha que é erro, mas não é. E você vai entender depois. Também o pensamento expresso em palavras, como o pensamento básico das Escrituras, é inspirado os conceitos dos homens, não é? Então estão sempre ligados às palavras quando o Espírito Santo iluminava a mente dos autores sagrados, iluminava também o pensamento expresso nas palavras. Eles iluminavam a mente e iluminava também os pensamentos expressos na palavra, porque quando você vai escrever alguma coisa, você vai ter que se expressar mentalmente na palavra. Você vai ter que saber aquilo que você está escrevendo, qual o significado daquilo. Então era assim que Deus trabalhava com os autores bíblicos. Iluminava a mente e também as palavras. É por isso que os próprios autores bíblicos fazem questões de realçar vocábulos da Bíblia. Tipo João 10, 34, 35, Hebreus 11, 13, Gálatas 3, 16. Ali eles vão usar vocábulos da própria Bíblia. Você vai ver ali o João falando coisas que já está na Bíblia, usando o vocábulo do Velho Testamento. Você vai ouvir Hebreus falando coisas que já está dentro da Bíblia. Ali é o vocábulo bíblico. Gálatas também vai falar palavras das línguas originais, hebraicos, aramaicos e gregos. Então eles vão usar esses tipos de palavras. Hebraicos, aramaicos e gregos foram assim iluminadas. É por isso que todo cristão tem que entender um pouquinho do original da Bíblia. Todo mundo que for pregar, que for estudar a Bíblia, tem que pesquisar o que tal palavra quer dizer no original da Bíblia, o que tal palavra do Novo Testamento quer dizer no grego. Aí você vai trazer para dentro da sua pregação, porque um cristão que não entende um pouquinho do grego e do hebraico, ele não vai saber pregar corretamente a Bíblia, vai falar um monte de heresia. É por isso que tem um monte de heresia, as pessoas falando que a Bíblia não fala. Por quê? Porque não tem um pingo de conhecimento do original grego e do hebraico, do aramaico, não é? Aí vão falar coisas que a Bíblia não fala. As traduções bíblicas nos gozam da mesma inspiração. Por isso, ao ler a Bíblia, devemos nos certificar de estarmos usando uma tradução fiel e equivalente aos originais, tipo a Bíblia King James. Essa Bíblia aqui ela é original, ela procura seguir o original do grego e do hebraico. Essa Bíblia de 1611 é a Bíblia que mais chega próximo ao original do tempo de Abraão, de Isaac e Jacó. É tanto que aqui você vai ver muitos estudos, você vai ver muitas palavras aqui, ó, em hebraico. Você vai ver aqui, você no Novo Testamento vai ter muitas coisas em grego. Então toda vez que você for pregar, for tirar o estudo da Bíblia, você tem que ter pelo menos uma Bíblia, onde ela se aproxima mais próxima ao original do que foi escrito a palavra de Deus, para você ter um pouco de conhecimento e de entendimento, você entender a mente dos autores de antigamente, você entender a mente de Deus, porque Deus ele falou com um povo específico. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que manda leite e mel. Então Deus, do Velho Testamento, ele vem falando com certas pessoas, umas pessoas que não falam a nossa língua, não entendem o nosso idioma. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós não temos que trazer a Bíblia para o nosso tempo, não é isso. Nós temos que entrar no tempo daquele texto que nós estamos lendo. Nós temos que ir lá dentro daquele texto. Por quê? Quem era Abraão? O que ele pensava? De que jeito que ele pensava? Por que Deus falou? O que Deus quis falar ali para a mulher de Ló? Não olhar para trás. É olhar assim? Não era isso. A palavra ali olhar para trás é porque a mulher de Jó quis voltar para Sodoma e Gomorra. Ela quis voltar para trás, ir de volta para o lugar onde ela estava. Não é olhar assim, de olhar, virar o pescoço para trás, não.
Porque a mulher de Ló, ela teve vontade de voltar para lá, porque ela acostumou com aquela vida. Então é tudo isso que nós temos que entender. O porquê que a filha de Ló se engravidou do pai, embebedou o pai para engravidar, porque era costume daquela época. O pai que não tivesse, a família que não tivesse filho se acabava. E era costume daquela época. Então a filha de Ló embebedou o próprio pai, a mais velha primeiro engravidou, depois a mais nova engravidou para quê? Para continuar a família. Porque senão a família ali se acabava. Então tudo aquilo ali era costume daquela época. Era costume Deus aprovava o homem ter. Deus aprovava que Abraão tivesse várias mulheres? Não. Por que Abraão teve várias mulheres? Porque era costume daquela época. Era costume daquela época, quando a mulher era estéril, que nem Sara, era costume daquela época, Sara pegar a escrava dela e dar para o marido, ter filho. Aquele primeiro filho passava a ser de Sara, não de Agar. Era costume daquela época. Por que Deus não impediu? Porque era o costume daquela época. Por que Davi teve muitas mulheres? Salomão teve 300 mulheres, 600 concubinas, fora as amantes. Agora pense comigo, uma mulher só já dá problema, imagine 300. Meu Jesus amado. Era um homem de garra, né? Não? Uma mulher só já dá problema, imagina 300. 600 concubinas, fora as amantes. Olha Davi, a vida que transformou a vida de Davi por causa das mulheres que ele teve. Olha Salomão, que foi a vida de Salomão por causa daquele monte de mulher. Mas por que Deus não impediu? Porque era costume daquela época. Se não se deixasse, a pessoa não ia entender hoje o porquê daquilo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Quando fala de que Abraão teve várias mulheres, aquilo foi inspirado por Deus. Tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus para nos ensinar. É para nós homens ter várias mulheres? Não. É para nós aprender que o homem tem que ter uma mulher só. É para aprender que nós temos que sair matando por aí? Não. É para aprender que nós temos que cultivar a vida. É para aprender que nós somos fiéis. A Bíblia foi escrita para nós aprender aquilo que nós devemos e não devemos seguir dentro da palavra de Deus. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o problema sinótico. O problema sinótico. Meu irmão, até o século XVII, a Bíblia era considerada absolutamente como palavra ditada por Deus. Partindo do conceito de inspiração bíblica como sendo um ditado, ninguém duvidava de nada. Essa compreensão, ela havia sido tema de inevitáveis e incontáveis problemas interpretativos. A partir de 1776, começou a ser despertada uma crítica do texto bíblico, motivada pelos problemas levantados pelos filósofos racionalistas. O racionalismo já estava influenciado pelo iluminismo, defendendo a autossuficiência do homem. E começou por negar no Evangelho tudo que era transcendental, restando assim poucas coisas. E esta crítica causou grande constrangimento no meio do cristianismo. O racionalismo que queria demonstrar seu ponto de vista através da crítica textual, querendo colocar no meio do cristianismo que você tem que ter fé com a razão. É o que muitos têm que pregar. Você tem que ter fé, mas você também tem que ter razão, né? O trabalho dele despertou os evangelhos para fazerem o mesmo, mas enfatizando o outro lado, ou seja, a defesa da sua fé. E eles concluíram que a mesma crítica literária tinha possibilidade de ajudá-la. Então o povo queria distorcer o cristão, e os cristãos viram que aquilo que eles estavam querendo usar contra o cristão, teve como eles usar contra aquele povo. A entender melhor o Evangelho, contribuíram para isso os progressos das novas ciências, da psicologia e da arqueologia. Então surgiu o método crítico histórico, que começou a ser usado no sentido
positivo pelos teólogos cristãos. Foi então no século XVIII descoberto o assim chamado problema sinótico. O estudo crítico demonstrou que no texto dos evangelhos há divergências e diferenças que evidenciam o trabalho pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Então aí surgiu a crítica textual. Nós não podemos deixar de lado a inspiração do homem, também a inspiração divina. Desde então, os exegetas se viram no contingência de considerar o Evangelho como um livro escrito por homens que têm suas qualidades e seus defeitos e estão sujeitos também à crítica. Surge então a chamada crítica textual, onde eles vão discutir ali a crítica textual da época. O problema sinótico se funda na constatação de que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitos aspectos em comum. Por outro lado, tem também muitas diferenças. Então você vai ver nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles vão ter muitos aspectos comuns. Por outro lado, também muitas divergências. As semelhanças chegam a ser desde palavras a textos inteiros. As diferenças estão no fato de alguns narrarem certos detalhes e outros omitirem, além de haver discrepâncias em alguns detalhes. E colocando em números, o problema sinótico apresenta-se da seguinte forma: dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão também no de Mateus, 350 estão no de Lucas. O Evangelho de Mateus e de Lucas tem 240 versículos em comum e que não constam no Evangelho de Marcos. Olha só, hein? Então olha que interessante. O Evangelho de Mateus e de Lucas tem 240 versículos que se pareçam, comum, e que não constam no Evangelho de Marcos. E além disso, tanto Mateus como Lucas têm versículos próprios a cada um. Como exemplo dessa semelhança, podemos citar uma passagem no qual Marcos descreve assim: caindo a tarde, quando o sol descia. No Evangelho de Mateus está apenas a primeira parte, caindo a tarde. Não está quando o sol descia. Há diversas outras passagens, assim como no episódio do marido que morreu sem deixar descendência. Descoberto o problema, procura-se interpretar isso, se tornou fácil, porque ao lado de grandes semelhanças, há também contraste. Como se pode explicar isso? No caso da infância de Jesus, por exemplo, Marcos não diz nada sobre a infância de Jesus. Se você abrir o Evangelho segundo Marcos, ele não vai citar nada sobre a infância de Jesus. Mateus diz algumas coisas, enquanto Lucas apresenta diversas informações sobre a infância de Jesus. Marcos não vai dizer nada, Mateus vai dizer alguma coisa, enquanto Lucas vai dizer tudo sobre a infância de Jesus. Numa concepção tradicional não havia essa dificuldade, porque todos acreditavam que os apóstolos ouviram tudo de Jesus e depois escreveram o que sabiam, e que eles haviam usado. Por isso, até as mesmas palavras, mais descobriu-se que os evangelhos foram escritos bastante tempo depois da morte de Cristo, em épocas diferentes, baseando em tradições orais. Então os evangelhos vai ser escrito bastante tempo depois da morte, depois que Jesus morreu. Como pode ter acontecido que o evangelista usaram as mesmas palavras, estando eles em lugares diferentes e até em épocas diferentes? Aí a crítica histórica entrou em ação e surgiram várias explicações ainda no século XIX. Dava-se como resposta de que Mateus teria sido o primeiro a ser escrito, mas Mateus é um texto muito elaborado e deve ser de época
posterior. Além disso, não foi escrito em aramaico, como se pensava, mas seu original é o grego. Portanto, não é aquele do qual Eusébio noticia que Mateus escreveu em época aramaico, e cada um entendeu e interpretou como pode. Posteriormente, explicou-se que haveria uma fonte ou tradição oral bem atingida, e baseando nesta tradição, cada autor escreveu os fatos ao seu modo. Essa explicação de início foi aceita. Então, cada escritor escreveu a seu modo. Mas a ciência, a consciência de palavra não pode ser justificada por uma tradição apenas oral. Há necessidade de um instrumento literário. Daí surgiu a teoria das duas fontes, hoje aceita pela maioria, porque explicou tudo como dissemos nos evangelhos sinóticos. Podemos distinguir três partes. Primeira, aquelas que são narradas pelos três. Segunda, aquelas que são narradas apenas por dois. E aquela narrada apenas por um. Então se acreditava que Mateus foi o primeiro escritor. Alguém sabe qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Está lá Mateus, mas vocês acham que é Mateus que foi o primeiro, se fosse colocado em ordem cronológica? No Novo Testamento, o primeiro livro escrito foi o livro de Marcos. Não foi Mateus, foi Marcos. É por isso que existe muita diferença que muitos dizem que é contradição, mas na verdade não tem contradição nenhuma. Quanto à primeira parte, a crítica mostrou que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, por ser mais rústico e incompleto em contraposição aos outros, mais elaborados e mais evoluídos. Então você pode ver que o livro de Marcos, ele tem mais detalhes, o livro de Marcos, ele tem mais conteúdo para você ler. Foi escrito em Roma, o livro de Marcos ele foi escrito em Roma, porque ele não explica certos termos latinos, enquanto os outros explicam a data aproximada e entre 600 a 70, mas seguramente antes de 70, pois este foi o ano da destruição de Jerusalém, o ano 70, e eles ainda confundiam este acontecimento com o fim do mundo. O povo de Roma, eles entenderam ali que a destruição do muro de Jerusalém era o fim do mundo, era o apocalipse da época. Os autores já não faziam assim. Por tudo isso se concluiu que Marcos escreveu primeiro, provavelmente baseando na pregação de Pedro e na tradição oral. Então Marcos ele vai basear na pregação de Pedro e na tradição oral da época. Os outros dois, Mateus e Lucas, copiaram de Marcos, melhorando o texto e adaptando conforme ocasião, usando também uma tradição oral. Então Mateus e Marcos, Mateus e Lucas, ele vai copiar de Marcos, melhorando ali o conteúdo, melhorando a época, trazendo para aquelas épocas deles ali. Assim se explica o fato de coincidência entre os três evangelhos, o evangelho sinótico. A segunda parte, a principal, foi explicada como se um tivesse copiado do outro, mas provavelmente eles não se conheceram. Então um copiaram do outro, mas eles não se conheceram. É tipo assim, eu não tenho vergonha, eu já fiz muito. Pegar um texto de um pregador legal aí, que eu acho legal, eu vou fazer meu esboço e vou melhorar ele. E vou pregar para a igreja. Todo pregador faz isso. Pegou um texto, mas ele melhorou. Você copiou? Não, você copiou o texto, mas melhorou. Isso é errado não, porque os evangelhos foram escritos assim. Um copiou do outro, melhorando para aquela época. Por exemplo, Marcos escreveu para Roma, Mateus escreveu para os judeus. Né? Então eles vão melhorando, se adaptando para aquele povo entender daquela época. É tanto que você vai ver o Novo Testamento, Mateus, o Novo Testamento não começa em Mateus, começa em Marcos. Vai começar em Mateus depois da morte de Jesus. Você pode notar em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, que
Jesus, ele sempre vai pregar o Velho Testamento no Evangelho de Mateus. Vai sempre falar com os judeus, pregar sobre dízimo, sobre oferta, sobre a guarda de sábado, sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque Jesus era judeu, ele estava falando para o povo judeu. Depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus não fala mais nada sobre judaísmo, sobre dízimo, sobre nada disso. Sobre o Velho Testamento, ele vai falar sobre a graça. Por quê? Porque o Velho Testamento ele vai começar na morte de Jesus. Não vai começar no Mateus. Vai começar na morte de Jesus. Porque um testamento só tem valor com a morte do testador. É tipo eu, se eu sou milionário, eu faço o testamento agora, só que eu vou morrer daqui a 10 anos. Enquanto eu não morrer, o testamento não vai ter valor. Só vai ter valor com a morte do testador. Então por isso que você vai ver que Mateus ele vai falar sempre com os judeus. Então muitas das coisas que é dentro do livro de Mateus não é para nós, é para os judeus. A partir de Marcos, aí você vai começar a entender realmente o que é a graça. O porquê que Jesus morreu, o que aconteceu tanta coisa com o nosso Senhor Jesus para nos salvar. E assim se explica o fato de coincidência entre os 3 evangelistas. A segunda parte, a principal, foi explicada como se um tivesse copiado do outro, mas provavelmente eles não se conheceram. Eles não se conheceram. Portanto, ambos devem ter se inspirado em outras fontes. Talvez já em grego, não se sabe se oral ou escrita, que servia de base para um ensino primitivo. Então eles vão copiar de outras fontes. Alguns vão começar a pegar ali algumas coisas de pessoas que estavam na época de Jesus e vão escrever o que as pessoas narram. É tipo um jornalista, né? Talvez até aquele texto a que se refere Eusébio, pois é anterior ao evangelismo. O evangelho escrito é a chamada fonte Q, né? É antes do evangelho escrito, que se chama fonte Q de Kelly, em alemão fonte. Esta fonte só foi conhecida de Mateus e Lucas. Essa fonte Q, ela só foi conhecida de Mateus e Lucas. E a terceira parte tem explicação mais fácil. Cada escritor fez uso de certas fontes que havia em sua região. Então ele foi fazendo uso de certas fontes, perguntando, conhecendo, pesquisando o que tinha acontecido na época em sua região e que os outros não conheceram, como eles moravam longe entre si. Então um não conheceu as fontes particulares do outro. Assim, em Mateus, por exemplo, discriminam-se as partes copiadas de Marcos. São principalmente os fatos extraordinários, milagres, as cópias de que são, acima de tudo, o discurso, parábolas. As copiadas das fontes particulares são outros pormenores. Convém notar que nem Marcos nem a fonte que eram crônicas, ou seja, relatos dos acontecimentos, mas escritos elaborados pela igreja primitiva para uso no ensino. Cristo ele morreu em torno do ano 30. O Evangelho de Marcos só foi escrito por volta do ano 65. 35 anos depois da morte de Jesus, que o primeiro Evangelho foi escrito, que é o Evangelho de Marcos. Neste meio termo, a tradição foi transmitida oralmente ou por meio de pequenos folhetos, uns contendo as parábolas, outros contendo os milagres. Então, antes de ser escrito o Evangelho de Marcos, 35 anos depois da morte de Jesus, se pregava a palavra tipo o evangelismo que nós fizemos domingo, através de pequenos folhetos, ou então através de oral, falado, pregação dentro dos lares, dentro da casa, antes de ser escrito o primeiro Evangelho de Marcos. As palavras e assim por diante. O prólogo de Lucas faz-nos supor 3 estágios na formação do Evangelho. As testemunhas oculares que contaram o que presenciaram, aos que tentaram complicar isso, as pequenas fontes, como diz Lucas, muitos empreenderam, e assim por diante. Então aqui nós podemos ver que os evangelhos foi copiado, exceto Marcos, Mateus e Lucas,
foram copiados, foram pesquisados, foram perguntados através de fontes. O Evangelho antigamente, antes de Marcos, 35 anos antes, depois da morte de Jesus, que foi escrito o primeiro Evangelho, o Evangelho de Marcos. Antes era através de folheto, através de coisas e perguntas e assim por diante. Amém? Eu vou parar por aqui, que já vai dar 7 horas, mas antes eu quero interpretar um texto para nós aprender um pouquinho. Abre Êxodo 4. Êxodo 4. Abre o Êxodo 4 aqui. Vamos interpretar um texto aqui bem complicadinho aqui, hein? Eu nem sei, a maioria dos pastores, a maioria das pessoas, eu acho que eu nunca vi uma pregação com esse texto. A maioria das pessoas nem sabe que esse texto existe. Êxodo 4. Deixa eu ver aqui qual é. Aqui é Êxodo 4, 24. Vai dizer assim o texto, ó. E aconteceu que a caminho em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Moisés. Agora eu te pergunto. Em Êxodo 3, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, lá na sarça ardente, lembra? Beleza? Deus ele chama Moisés para libertar o povo, só que aqui em Êxodo 4, Deus resolve matar Moisés. Meu Deus, é forte, hein? E aí? É, Jesus, é forte, hein? Fora de contexto. Fora de contexto? Fora de contexto. Por que você acha que Deus chama Moisés para libertar o povo em Êxodo 3 e em Êxodo 4 Deus resolve matar Moisés? Porque tem escrituras antes. Hã? Porque tem escrituras antes explicando por que dessa ação. Por que então? Eu tô sem minha Bíblia aqui, mas tem um estudo antes, tem palavras explicando antes do acontecido. Ó, em Êxodo 4, 24 ao 26, vamos ler aqui, vai responder. Você está quase correto. Você está quase correto, tá? Você está na linha do pensamento correto. Vai dizer aqui, ó, 24. E aconteceu que a caminho em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zíbora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés dele e disse: certamente é este esposo sanguinário para mim. Assim ele o deixou e então ele disse: um esposo sanguinário é por causa da circuncisão. Por causa da circuncisão. O problema de Moisés aqui, vamos lá. Êxodo 4, 24 e 26, Deus busca matar Moisés durante sua viagem ao Egito. Este não havia circuncidado seu filho, quebrando a aliança de Abraão. Moisés não tinha como libertar o povo do Egito se ele não fez aquilo que Deus tinha mandado na aliança de Abraão. Moisés não era exemplo para libertar o povo de Israel, porque Moisés ele não tinha circuncidado o filho dele como foi feita a aliança de Abraão. Por isso que Deus quis matar Moisés, porque Moisés ele não tinha como liderar um povo se ele não era exemplo. Meu Deus. Vamos trazer para nós hoje? É verdade. Você não tem como liderar uma igreja se você não é exemplo de um líder. Dessa maneira. Se você não cumpre o que a Bíblia diz, você não pode liderar ninguém. Então Moisés, Deus viu que Moisés não cumpriu a aliança lá de Abraão de circuncisão. Então Deus queria matar Moisés por causa disso. Só que Moisés ele tinha uma esposa sábia. Então Zíbora
esposa de Moisés circuncida o menino com uma pedra afiada, salvando o marido e chamando de marido de sangue. Então Zípora, por ser uma esposa sábia, ela salva o marido. Ela sabia que Moisés não estava sendo exemplo para Deus, queria libertar um povo, mas ele mesmo não tinha exemplo de um povo, de uma pessoa obediente. E Deus fala, não, você vai morrer porque você não cumpriu a aliança comigo. Como é que você quer liderar um povo se você mesmo não faz o que tem que ser feito? Você não é exemplo para ninguém, então você tem que morrer. Só que Zípora era uma mulher sábia e circuncidou o menino e chamou ele de homem sanguinário. O ponto-chave da interpretação, o ponto-chave da interpretação é a causa, a causa do problema. Moisés estava a caminho de libertar o povo da aliança Israel, mas ele próprio negligenciou o sinal desta aliança. Essa é a interpretação correta. Moisés ele estava indo libertar o povo, mas ele mesmo não era exemplo. Ele não era exemplo de nada para libertar ninguém. Ele sim precisava ser liberto. Então esse é o ponto-chave da aliança. A circuncisão em seu filho. Deus exige integridade daqueles que o servem. Deus ele exige integridade de mim, exige integridade de cada um de vocês aqui que serve ao Senhor. Para você dar exemplo, você tem que ser exemplo. Não tem como você falar, meu filho, não fuma, porque cigarro faz mal e você está aqui ó, com cigarro no dedo, você não é exemplo do seu filho. Não tem como você falar para o seu filho, não bebe, se você está com um copo de cerveja na mão. Não tem, você não é exemplo para ninguém. Não tem como você falar, meu filho, quando você casar, você não pode bater na sua esposa e você vê direto seu pai batendo na sua mãe. Verdade, Jesus. Não tem como, para você ser exemplo, para você dar exemplo, você tem que ser exemplo. A circuncisão em seu filho, Deus exige integridade daquele que o serve. Deus exige integridade da gente que servimos Ele. Nós temos que ser íntegro na palavra. Se você prega, você tem que viver aquilo que prega. Eita, Jesus. Você tem que ser íntegro. Pai. E o que mais tem em cima do altar são pessoas que pregam aquilo que não vivem. O que mais tem hoje em dia são pastores que não têm integridade, não são íntegros, são ladrões, são roubadores, são falsos profetas, falsos mercenários. Quer circuncidar a vida dos outros, mas o filho não é circuncidado. Quer falar contra o pecado dentro da igreja, mas a vida dele é um pecado contínuo. Por isso Deus quis matar Moisés. O marido de sangue. A frase de Zípora em hebraico, Hata Damim, provavelmente se refere à circuncisão que salvou Moisés da morte. Ao realizar o ato, ela substituiu o sangue do filho pelo sangue do marido, salvando a sua vida. Então aqui Deus ia matar Moisés e o filho. Porque Moisés não era exemplo e o filho não fazia parte da semente de Deus. Porque na época de Moisés só fazia parte do povo de Israel aquele que era circuncidado. Aquele que tinha o prepúcio arrancado. A ação de Zípora, Zípora agiu rápido, demonstrando que naquele momento crítico, ela compreendeu a gravidade da exigência divina. É muito grave a exigência divina. Quando Deus exige de nós algo, é muito grave que você cumpra. Nós temos que ser exemplo para a pessoa que está lá fora. O que tem de pessoas que não são exemplo a ninguém e quer pregar a palavra? O que tem de pessoas que não entendem uma vírgula da Bíblia e quer dar sermão em cima do altar? O que tem de pessoas que quer pregar contra o pecado, mas a vida dele, a casa dele está uma verdadeira prostituição. Maltratando, brigando. O que tem de pastores falando assim, irmão, a Bíblia diz que você tem que honrar a tua esposa como Cristo honrou a igreja. E quando ele sai e vai para casa, ele espanca a esposa, maltrata a esposa, humilha a esposa. A mulher humilha o marido, maltrata o filho, humilha o filho. Não é exemplo. E esse Deus mata. Mata espiritualmente e mata carnalmente. Temos que ser exemplo.
Nós temos que ser exemplo. O pé na passagem, o que significa o pé na passagem? Porque Zípora jogou o prepúcio do filho dele no pé de Moisés. A menção de tocar os pés de Moisés com o prepúcio é frequentemente interpretada como um eufemismo, metáfora bíblica à região genital. Então é um eufemismo, uma metáfora da região genital. Corta-se a região genital do filho, que hoje a medicina fala de fimose. Sobre fazer a fimose, esse mês mesmo eu tive que tirar o prepúcio do meu filho, porque estava causando dor, infecção, e causa infecção, causa dor, causa até morte, quando você não faz a fimose do filho. Então passei pomada, fiz, ele estava sofrendo muito, urinando até sangue. Então eu tive que tirar aquele prepúcio. É a fimose de hoje em dia. É uma pelezinha que fica dentro do órgão genital do homem. Então tinha que tirar e jogar sobre os pés de Moisés. A passagem funciona como um lembrete de que a obediência e a aliança com Deus são inegociáveis. A obediência com Deus, a aliança com Deus é inegociável. Se tem uma coisa que você não negocia com Deus, é a obediência e a aliança. Não existe negócio com Deus, você não negocia com Deus. A aliança com Deus é inegociável. Mesmo para líderes escolhidos, antecipado a necessidade de consagração. Antes de enfrentar o Egito, nós temos que nos consagrar. Se nós pastores, nós líderes, tivemos a mente de que antes de qualquer culto nós temos que nos consagrar, temos que nos separar, nós temos que ter um minuto, uma hora com Deus para orar, largar tudo, família, largar tudo, largar trabalho, largar preocupações e ter um momento de intimidade com Deus, uma consagração com Deus. Eu como pastor, a pastora, você como obreira, tem que ter um momento só para você e Deus. Senão não funciona. Não dá certo. Consagração com Deus. Se consagrar para Deus. Com Deus não há negócio. Deus, ele não negocia com o homem. Ou você é referência ou você não é. Ou você é exemplo dentro da casa de Deus ou você não é. Não tem meio termo para Deus. Por isso que Deus aqui quis matar Moisés. Porque Moisés não era exemplo para ninguém. Moisés passou esse exemplo por causa da sua esposa Zípora. É por isso que o homem de Deus sempre tem que ter uma mulher do lado dele, porque eu vou falar para você, se Deus fez coisa melhor do que a mulher, guardou para ele, porque ele não é besta. Porque se o homem estivesse sozinho, não dava certo. Não dava certo. O homem sozinho só faz o que não presta. É verdade. O homem que não tem uma mulher de Deus, uma mulher que entende, só faz o que não presta. Só dá errado. Graças a Deus que Moisés tinha Zípora. Graças a Deus que eu tenho minha esposa Ana Cláudia lá, que é uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Porque se não fosse essa mulher, sabe onde eu estava agora? Num cemitério, morto há muito tempo. Uma mulher de Deus. E todo homem tem que ter uma mulher sábia dentro de casa. Tem que ter uma mulher de Deus dentro de casa. Moisés hoje conseguiu libertar o povo do Egito por causa da esposa, Zípora. E Zípora entendeu tanto o que Deus queria com Moisés que não foi com ele. Não foi com ele. Ela ia primeiro tempo, na estalagem ela deixou de seguir o marido. Porque ela viu que ali o problema era do marido, não era dele. Era o marido que tinha sido chamado. Então não se negocia com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos parar por aqui, que já lançou a hora. Tá? Deus abençoe. Malaquias, vai para nós, por favor. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Só os irmãos para o Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus de poder, Deus de glória, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Por mais uma vez que o Senhor permitiu, meu Senhor, de estar aqui, Deus, para aprender de Ti, Papai.
Quantos e quantos, meu Deus, não tem mais esse desejo no coração, Pai, para te buscar, para te servir, para fazer a tua vontade com excelência, com amor, com alegria, Senhor. Mas, Papai amado, nessa noite o Senhor preparou, Pai, que seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para estar aqui, Senhor. Também nós te pedimos, Jesus, abençoa a vida do pastor Aguinaldo, o Senhor tem se esforçado, tem se levantado. Não tem olhado, Jesus, para a dificuldade, aqueles que vêm, seja pouco, mas não importa, Pai. Estamos aqui, meu Senhor, é para te adorar, para te exaltar, Pai, para aprender, para fazer a tua obra com amor. É por este motivo que estamos aqui nesta noite. Leva teus filhos, Pai.